Muito bem, vídeo número 2 do cálculo da RMI. Estamos naquela situaçãozinha do segurado, que tem direito ao B41 de PCD hoje, mas pode se aposentar no futuro, tinha salários que estavam faltando no CNIS, enfim, mostrei tudo o que a gente podia ir fazendo. Agora é assim, tem 2 botões aqui, ó, que eu acho importante eu falar sobre eles. Eu vou começar pelo esse editar parâmetros básicos, que é o mais simples. Tem situações, né, que eu quero fazer um cálculo de auxílio-doença. E aí, como é que eu faço o cálculo de auxílio-doença? Porque ele não aparece ali naquelas opções. É só vir e selecionar aqui auxílio-doença. Ele já altera, ó, já alterou o coeficiente para 91% aqui, manda recalcular RMI, e ele já vai vir selecionado aqui, ó, o auxílio-doença, tá? Vem com a mensagenzinha que ele não foi analisado na contagem, né? Tem benefícios que são analisados na contagem, mas não tem direito. E tem benefícios que não são analisados na contagem, que nem o auxílio-doença, tá bom? Então ele vai aparecer essa mensagenzinha aqui e já está atualizado o cálculo aqui para ver do auxílio-doença. Também dá um salário mínimo, tá? Mas às vezes pode acontecer, poxa, ele tem direito ao B41, mas dá um salário mínimo. Mas se eu fizer um auxílio-doença para esse meu segurado, buscando mais à frente, talvez um outro tipo de benefício, uma aposentadoria por invalidez, enfim, eu faço uma análise aqui rapidinha, só alterando a espécie do benefício. Vem aqui, fazer aposentadoria por invalidez, o coeficiente é bem menor, né? Também vai dar o salário mínimo, tá? Ele não altera os outros valores, ele mantém aqui todos os resultados e mostra agora aqui um resultado de aposentadoria por invalidez. No editar parâmetros básicos, eu também posso voltar o benefício. Eu posso voltar a DIB lá para 2018, para 2000, para 90. Enfim, eu posso escolher a DIB aqui, eu posso alterar livremente, tá? Independente da contagem, eu posso editar tudo isso daí. Mesmo que na contagem eu tenha configurado uma DIB, eu consigo aqui retornar, avançar no futuro, enfim, eu também consigo editar aqui, sem precisar editar a minha contagem e voltar aqui e alterar as informações. Só tem que tomar um cuidado que quando eu altero a DIB aqui, ele vai emitir um aviso dizendo que, ó, tu tá avançando no futuro sem ter feito uma nova contagem, deseja fazer isso aí mesmo, é só dar um ok e refazer o cálculo. Vamos voltar. Na verdade, não preciso voltar, eu posso deixar assim, né, até para demonstrar uma outra situação que eu quero mostrar. Vamos lá. Aí, então, agora ele está com todos os resultados aqui. A outra informação, o que eu queria mostrar além disso, é esse botão opções avançadas. Aqui, normalmente, a gente não altera nada, né? A gente deixa do jeito que está. Por quê? Isso aqui é a configuração do cálculo da RMI. Cada benefício tem uma configuração. Pode ver aqui, ó. O B41PCD, ele selecionou essas 4 opções aqui em cima e ainda marcou o benefício com 80%. A invalidez, ele marcou algumas outras opções, tá? Benefício 100%. Se eu selecionar aqui o benefício 2 fator, são essas opções que ele está aplicando. Então, o programa, conforme o benefício que eu estou escolhendo para calcular, ele seleciona essas opções. Tá, mas então por que que eu preciso alterar alguma coisa daqui? Existem situações, né? Então, quando a gente desenvolveu o Previde, tá, mas o escritório pode precisar alterar alguma coisa, se a gente deixar totalmente rígido, ele não vai conseguir fazer uma revisão do benefício. Digamos que surgiu uma nova tese de revisão, e aí vai aplicar uma outra forma de cálculo. O B42 com fator agora ele não é mais conforme o artigo 26, vai ser 80%, vai voltar para o 80% lá antes da emenda constitucional 103. Beleza? Desmarca aqui, marca com 80% maiores, o programa já aplica aquela regra. Ó. Posso desmarcar aqui, vem aqui, marco 80%, ele já refez o cálculo, ó, desconsiderando os salários menores conforme 80%, beleza, já tem aqui o novo resultado. Infelizmente não passou do salário mínimo, mas poderia ser uma tese de revisão, vamos dizer assim. Isso aqui é só hipotético, tá bem? Só para mostrar que eu posso configurar essas opções aqui, independente do programa já trazer elas marcadas, eu posso alterar o cálculo. Outra situação muito importante, e aí sim vai a dica. O Previde faz cálculo de regime próprio de forma direta? Não, mas ele permite que a gente faça cálculo de RPPS. E só tem uma opção, que é a primeira que eu tenho que desmarcar, aplicar o teto previdenciário. Se eu vou fazer um cálculo de regime próprio,
Esse caso ali, que eu peguei o CNIS lá do estado do Maranhão, ele vai aplicar o teto do INSS, só que ele tem salários bem altos lá no CNIS, provavelmente, 9 mil, 10 mil, 12 mil, vamos pensar assim que é acima do teto do INSS. Se eu usar com essa opção marcada aqui, vai dar problema no cálculo. Por quê? Porque ele vai desconsiderar o valor que está acima do teto. Ele vai aplicar o teto. Então eu venho aqui, desmarco isso daqui e beleza. Aí eu consigo fazer o cálculo de acordo com o regime próprio, podendo ainda aplicar ou não essas outras regras que estão aqui. Vamos dar uma olhada, né, no que existe aqui. Vamos pensar no B41 PCD. Tá aqui, ele selecionou essas opçõezinhas aqui. Considerar salário mínimo os vínculos sem remuneração. Isso é esses salários que estão marcados com um aqui, ó. Ele tem um vínculo lá, mas não tem remuneração. Se eu desmarcar, eles desaparecem do cálculo. Ó, desapareceram. E aumentou um pouquinho a RMI. Se eu aplicar, que é a regra do INSS, infelizmente, né? Ele diminuiu um pouquinho. Então, o INSS, ele pega essa mesma regra do INSS para aplicar lá. Quando ele for fazer o cálculo, ele vai aplicar o salário mínimo nos meses sem contribuição. Aplicar o fator previdenciário. Aplicar o fator previdenciário somente maior que 1. Aqui é nos B41. No B42 desse fator, ele aplica somente o fator previdenciário, independente do se for menor ou maior que 1. Já no B42 sem fator, ele já vai estar desmarcado aqui, ó. Já vai estar desmarcado. Aplicar o teto já expliquei. 5 anos é na aposentadoria de professor, né? Então ele ganha 5 anos no tempo de contribuição. Limitar a remissa aqui dos 12 últimos é dos auxílio-doença, naquela questão que para limitar o valor do benefício. Se eu fizer um cálculo de aposentadoria por invalidez, que tem um acréscimo, eu calculo a aposentadoria por invalidez e posso adicionar o acréscimo de 25%. Mas tem também aquela revisãozinha que o pessoal estava aplicando os 25% no B41, no B42, estava pedindo para todos os benefícios. Então eu podia fazer o cálculo do B41 aqui, ou do B42, enfim, outro benefício, e pedir o acréscimo. Então imagina se o programa fosse rígido e não pudesse aplicar os 25%. Aí eu não poderia fazer esse cálculo dentro do programa. Então por isso que tem essas opções. O artigo 26, então, da emenda 103, para todos os benefícios da emenda 103, eles estão marcados. Aqui é para zerar. Essa daqui, ó, é para zerar os salários antes de uma determinada data. Esse é um atalho, né? Eu tive algum pessoal que me pediu em determinada época, eu quero remover todos os salários antes de janeiro de 2000. Beleza, então eu fiz aqui essa opção para eles como uma forma de atalho. Cálculo da média conforme 100% ou 80% maior, então depende do tipo de benefício. O B41 PCD, ele continua sendo com 80% maiores, né? Então ele não teve essa alteração na emenda 103. Então ele mantém 80% maiores. E dependendo da época, algumas opções aparecem ou desaparecem aqui. Então se eu voltar a DIB, se eu vier aqui botar a DIB do benefício para antes de 2019, ele vai alterar algumas dessas opções aqui. Algumas vão desaparecer, outras podem aparecer, mas é isso daí. Então isso só é para mostrar que o cálculo da RMI que aparece aqui, ele tende já a ser o correto, mas ele é totalmente configurável. E é conforme o entendimento do cálculo de quem estiver fazendo ele. Tá? Então o Previd permite que a gente faça isso daí. Outra dica, e eu vou mostrar depois, é como eu faço um cálculo da RMI sem passar pela contagem. Eu posso fazer um cálculo da RMI direto. Ah, eu quero fazer um cálculo de auxílio-doença. E o cálculo de auxílio-doença eu não quero fazer a contagem, não quero fazer todo aquele procedimento, eu quero só chegar e fazer um cálculo de auxílio-doença. Como é que eu faço isso? Podemos ir direto pro cálculo da RMI. E é super rápido. Porque se eu obrigasse a passar pelo tempo da contribuição, eu tenho que fazer toda a contagem de contribuição, clicar no cálculo da RMI, e ia demorar um monte. Então, esse é o Previd, ele permite fazer cálculos independentes. Esse é um grande diferencial, né, do programa, que eu posso fazer um cálculo de evolução da renda, valor da causa, liquidação de sentença, sem ter um cálculo de tempo de contribuição, sem ter um cálculo da RMI. Isso é uma coisa bem interessante para acelerar os cálculos. Então, acho que eu mostrei agora o suficiente aqui do cálculo da RMI. Lembrando aquela dica, ficou com alguma dúvida, manda lá no suporte, que alguém vai te atender e vai explicar. O próximo cálculo
Tá? O próximo cálculo que a gente vai ver agora é o valor da causa. Terminei a minha contagem, já sei que ele tem direito, fiz o meu cálculo da RMI, alterei algumas coisas ali, beleza. Agora eu quero ir para o cálculo do valor da causa, que é o cálculo de atrasados, né? Saber qual o valor que eu vou pedir lá na minha inicial para entrar na justiça. Qual o valor que ele tem direito a receber de atrasados. Então esse é o cálculo do valor da causa. Então esse é o próximo videozinho. Mais adiante, cálculozinho do planejamento e outra liquidação de sentença e outros cálculos.